Olá, meu amigo. Shalom. A paz. Mais uma vez nos encontramos para rezar, para meditar o Santo Evangelho de Jesus. O Evangelho que nós vamos proclamar neste domingo, o 14º domingo do tempo comum, onde nós proclamamos, onde a igreja na sua liturgia proclama o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 30. Convido a você a tomar a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura e uma pequena reflexão desse Evangelho, dessa passagem evangélica tão bela. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmão e irmã, esta é palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Minha gente, esse trecho é um dos trechos mais belos do Evangelho de Mateus. E podemos dividi-lo em duas partes. Uma oração de Jesus ao Pai, versículos 25, 26 e 27, e um convite que Jesus faz aos simples, aos pequeninos, 28 e 29, versículos 28 e 29, desse capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Jesus não diz apenas ó Pai, mas acrescenta, para dar mais relevância, Senhor do céu e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Deus escondeu estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, e as revelou aos pequeninos. Que contraposição é essa entre sábios e pequeninos? Quem são esses sábios e entendidos? E quem são esses pequeninos que recebem a revelação de Deus por meio de Jesus? Que recebem a revelação do Senhor do céu e da terra por meio do Filho Jesus. Claro que os pequeninos são simples, são aquelas pessoas que estavam ali com Jesus, pessoas sem conhecimento intelectual, sem habilidade intelectual nenhuma, sem nenhum conhecimento livresco, por assim dizer, ignorantes do ponto de vista literário, do ponto de vista até religioso, sabiam nada de religião, nada de doutrina, e eram oprimidos, sufocados pelo legalismo farisaico, pelo legalismo dos escribas e dos fariseus, os doutores da lei, sábios e entendidos. Então, pequeninos aqui não se contrapõe a adulto, não é, quer dizer, criança que se opõe aos adultos. Mas a oposição aqui é aos grandes, e grande no sentido de sábios, inteligentes, aqueles que seriam capazes de compreender estas coisas que são reveladas por Jesus. A eles é escondido, porque não entendem. É até um paradoxo, não entendem. Agora, os pequeninos são aqueles que recebem a revelação e compreendem. Jesus diz assim:
no versículo 26, porque assim foi do agrado do Pai. Deus decidiu, por graça, gratuitamente, revelar aos pequeninos e não aos sábios e entendidos. Ele, Jesus, conhece o Pai, por isso pode revelar a vontade do Pai. E o Pai conhece o Filho. Há uma comunhão. Isso é bem próprio do Evangelho de São João, mas aparece aqui em São Mateus. E só o Filho pode revelar o Pai. E revelar a quem Ele quiser. E Ele revela aos pequeninos, atendendo ao desejo do Pai, porque é do agrado do Pai. Essa é a parte da oração. A segunda parte, Jesus faz um convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados. Quem é que está cansado e fadigado? São os pequeninos. Cansados e fadigados, por quê? Sob o peso dos fardos, dos seus fardos, e Jesus promete descanso. Que fardos são esses? Nós claramente podemos entender aqui no contexto do Evangelho de Mateus, desse texto de Mateus e do Evangelho de Mateus, que é o fardo da lei, da religião legalista, cheia de prescrições legalistas, que sufocam as pessoas, e pessoas que eram desprezadas pelos escribas e pelos fariseus, no contexto do Evangelho de Mateus, justamente porque não conseguiam entender, nem compreender, nem viver as minúcias da lei. Por isso eram sufocadas, desprezadas, abandonadas. E por isso o convite de Jesus, vocês que estão cansados, sufocados e fadigados por isso, vinde a mim, porque o meu jugo é leve, é suave. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, refrigério, alívio, porque meu jugo é suave, a minha religião é suave, meu mandamento é suave, o meu fardo é leve. Aprendei de mim. Aprender é fazer-se discípulo. A gente aprende do mestre. O discípulo aprende do mestre. Então, fazer-se discípulo de Jesus, se abandonar os outros mestres, aqueles mestres da lei, daquela religião endurecida. Os sábios do Antigo Testamento convidavam as pessoas a seguir a sabedoria da lei, mas no sentido positivo. A lei como foi dada por Deus, como caminho, como instrução, como direção, como caminho de vida e de salvação. Por isso a palavra lei em hebraico é Torá, significa instrução, caminho. Os sábios ensinavam assim. Depois, no tempo de Jesus, a lei tornou-se um arcabouço petrificado de prescrições, de leis que ninguém conseguia suportar, que se sentia sufocado, pesado. E Jesus traz uma nova compreensão de Deus, uma nova experiência de Deus, e uma nova experiência da lei de Deus, do mandamento de Deus, de quem Deus de fato é. Deus deu a lei para libertar e não para escravizar. Deus deu a lei para salvar e não para escravizar. Por isso Jesus faz esse convite, vinde a mim e aprendei de mim. E um convite a segui-lo, a fazer-se discípulo dele, tomando então o seu fardo. E ele é um mestre que ensina e vive o que ensina. Não abandona o discípulo, ensina e depois vai embora, e abandona o discípulo, abandona o aprendiz, a sua sorte. Eu estarei com vocês todos os dias, diz Jesus lá no final do Evangelho do próprio Mateus, capítulo 28, versículo 20. Ao contrário dos fariseus, como diz lá no capítulo 23, versículo 4, né? Vós, fariseus, amarram fardos pesados sobre os ombros das pessoas, mas vocês mesmos não carregam. Não movem um dedo sequer para carregar esses fardos pesados, que é o fardo da lei. Da religião que virou legalismo, e não de uma religião que cria harmonia, que leva a de fato a ser aquilo que a religião é, que é religar com Deus. Uma religião cheia de legalismo não aproxima as pessoas de Deus, mas afasta as pessoas de Deus. Afasta as pessoas de Deus. E Jesus veio exatamente para trazer as pessoas de volta à proximidade com Deus, à amizade com Deus. E mostra o caminho.
É a mesma lei. É a lei de Deus, é o mesmo mandamento. Mas é um mandamento que tem como precedência a caridade, o amor, a fraternidade, a comunhão, a amizade, a liberdade, a fraternidade, a paz. A paz. E Jesus é o Rei da paz. A primeira leitura desse fim de semana, de Zacarias, capítulo 9, versículos 9 e 10, fala de um rei que trará a paz às nações. Na profecia de Zacarias. Jesus é este rei que traz a paz às nações, mas não só às nações, mas ao coração. E como nesse nosso mundo, esse mundo afora precisa de paz. Quantos corações marcados pelo ódio, pela raiva, pela vingança, pela intolerância, pelo preconceito, pelo racismo, por isso e por aquilo. Quanto coração petrificado. E quanto coração que se diz religioso, mas está petrificado, endurecido pelo legalismo. Jesus traz a paz ao coração. Abramos o nosso coração para a paz que Jesus traz. Jesus quer trazer a paz ao mundo, às nações, mas traz a paz aos corações. Vamos nos abrir a essa paz e esparramar essa paz de Jesus mundo afora, com a nossa palavra e com a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe e que te faça muito feliz. Shalom! Se possível, compartilhe esse vídeo com outros, com seus amigos, com a sua família, se você tiver gostado. Se não é inscrito, se inscreva aí, por favor. Colabore conosco. Seja também um divulgador do Santo Evangelho. Se inscreva nesse nosso canal e fale dele aos seus amigos. Por favor, é um pedido que eu lhe faço. E peço a Deus, pela intercessão da Virgem Maria, que te abençoe abundantemente, largamente, profusamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus para sempre. Que a paz de Jesus invada o teu coração. Tchau.